Olá, querido, querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje aqui no nosso Consciência Hebraica, dia especialíssimo, dia de um amanhecer da consciência hebraica. Estamos no episódio de número 78. Hoje é 8 de julho de 2022 e nós estamos vendo a vida de José, filho de Jacó, uma tipificação do Messias. Estamos no capítulo de número 6. Quero desejar as boas-vindas para você e falar que no amanhecer da consciência hebraica você está tendo uma oportunidade incrível, que é de olhar do início dessa grande trajetória do povo hebreu. Desde a sua origem, nós iniciamos em Gênesis e agora vamos concluir o final da leitura de Gênesis, vendo muitos efeitos interessantes, e vamos caminhar até o Apocalipse. Vamos contemplar todo o desenvolvimento do povo de Israel. Então você que está seguindo essa série, feita de uma maneira tranquila, com profundidade, vendo cada item, os pontos principais, né? Você vai poder fazer essa grande aventura. Nós estamos aqui agora nos dedicando ao Gênesis e nessa parte nós vamos fazer uma grande leitura dos capítulos finais de Gênesis, a vida de José, dos seus irmãos, a ida de Jacó para o Egito. Então eu abreviei umas pequenas partes, um pouco mais que se repetem, que você pode ler na tua escritura hebraica, na tua Bíblia, mas em síntese eu vou fazer uma grande leitura com alguns comentários. Assim nós vamos indo para o final do capítulo do Gênesis. Vamos iniciar em breve a história da vida de Moisés. Então, José leva o pai para o Egito, eles vão ficar lá 400 anos, há um fenômeno de proliferação, de multiplicação dos hebreus no Egito extraordinária, dirigida pela divindade, evidentemente. Essa multiplicação extraordinária acontece e depois os egípcios esquecem a aliança que tinham feito através de José com o povo hebreu e começam então a perseguir, a escravizar e a cometer até a morte dos meninos hebreus que nasciam e tudo mais. Então daí surge Moisés e tem uma história maravilhosa. Aí nós vamos entrar na essência, porque nós vamos lembrar que a parte de registro, né, se nós considerarmos assim uma visão mais ortodoxa, nós vamos entender que Moisés foi aquele que registrou, que escreveu o Gênesis e que compôs o Pentateuco, esses primeiros 5 livros das escrituras hebraicas, e ali você tem já uma grande evolução consciencial. Moisés é um indivíduo que já representa uma culminância muito grande dentro do povo hebreu, já fruto desse alinhamento genético, fruto desse trabalho de Ave Elohim Adonai, dando instruções intuitivas, formando uma relação deles com a divindade, e toda essa movimentação feita pela divindade, que evidentemente visa o Messias lá na frente, a formação genética do Messias, mas nós vamos compreender como essa estrutura toda está sendo preparada para a formação do Messias. Então nós vamos ver a vida de Moisés, evidentemente a partir de agora, né, nós vamos começar a resumir as partes fundamentais do conhecimento. Então o texto como um todo você pode ler na tua escritura, mas nós vamos pegar aquilo que é essencial da vida de Moisés, o que é essencial em toda a saída do Egito, a grande simbologia, e depois o início da peregrinação no deserto, a construção do tabernáculo, seu significado. Vamos viajar por toda essa maravilha, que é uma formação de uma nação, né? Equivaleria aí com a República de Platão, só que na Grécia esse livro foi escrito como uma ideia, uma utopia, a visão de algo que poderia ser realizado para a formação de uma população, de uma civilização,
que foi a grega, mas nesse caso de Israel nós vamos ver isso na prática. Nós vamos ver a cultura hebraica se edificando, a civilização hebraica com pontos únicos, exclusivos dessa cultura, dessa civilização, sendo estabelecidas, a formatação dos modelos político, legislativo, judiciário e todo o processo da economia, da guerra, da organização de Israel enquanto nação, tudo isso visando ao alinhamento genético para a formação de Yeshua HaMashiach, o representante da espécie humana, o representante do planeta Terra, o representante de toda a produção da vida, a culminância da vida no planeta Terra, e aquele que vai produzir um DNA cósmico, um DNA resultado do maior processo de evolução possível da consciência no cosmos, na criação divina, e que então vai transferir esse DNA para toda a humanidade, possibilitando a ela, aqueles que evidentemente pela fé se alinham com isso, pela fé buscam a virtude, buscam a verdade, buscam os valores, buscam a missão, buscam o sentido, buscam o propósito, buscam a realização da divindade. Então esse alinhamento vai permitir que esse DNA seja introjetado na espécie humana e que ela então evolua rumo às fontes da água da vida, rumo à evolução máxima do indivíduo. Então essa grande revelação que acontece, né, une a todos os povos, ou deveria unir, né, todos os povos nessa visão espiritual de desenvolvimento ascensional, de desenvolvimento infinito, de desenvolvimento eterno da consciência humana em relação à divindade, a Yahvé Elohim Adonai, ou a divindade na parte da humanidade que compreende uma divindade, compreende uma inteligência infinita, um ser infinito que promove todas essas coisas. Então, o nosso curso vai caminhar por aí. Vamos para o nosso trabalho, para a gente poder obter todo esse resultado dessa visão. Então, você já sabe, né, aqui no Consciência Hebraica é um movimento que busca o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana. Venha com a gente, nesse curso veremos o início do tempo, o seu fim e a possibilidade de evolução infinita do ser humano. Uma boa viagem, nós oferecemos o nosso jato para você fazer esse passeio maravilhoso conosco. O que vamos compreender de mais importante nesse bloco? Né? Os dois tipos de sofrimento, o crístico e o anticrístico. No caso de José e seus irmãos, veremos as possibilidades diante disto. Bom, no último episódio, né, se você perdeu, vá no procure o canal no YouTube, Consciência Hebraica. Lá você vai ter todas as playlists. Na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica você tem todos os episódios. Assista o anterior, que nós falamos de dois tipos fundamentais de sofrimento que o ser humano tem na sua vida, que é o crístico e o anticrístico. Ou seja, quando eu sofro por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é real, por aquilo que é realizador, por aquilo que tem essência, por aquilo que está ligado à divindade, e quando eu sofro pelas mentiras, pelas minhas ilusões, pelas minhas fantasias, pelas projeções indevidas que eu tenho da realidade, da minha posição no universo. Evidentemente, o sofrimento crístico gera mudança, arrependimento, crescimento, restituição, perdão, gera todo um processo de crescimento, de maturação, de desenvolvimento. E o sofrimento, que não tem fundamento nenhum, apenas é uma fantasia humana, né, projeções dos desejos e sentimentos, afetos e desafetos humanos, gera morte, como nós estudamos lá, bem retratado pelo apóstolo Paulo. Ele comenta isso, esses dois tipos de sofrimento. Então nós vamos ver na vida dos irmãos de José um sofrimento que aparece ali, resultado das ações impróprias deles, né? Das relações deles com José, com os sentimentos que eles desenvolveram como irmão, da inveja e de tudo que acontece ali na família, que vai gerar um sofrimento para eles, um resultado muito grande. E vai gerar um sofrimento para José, mas
Só que o sofrimento de José é diferente fundamentalmente do sofrimento dos seus irmãos, porque ele sofre pela verdade, ele permanece numa atitude ética maravilhosa, ele em todos os momentos conserva a sua visão da divindade a que ele está ligado, dos valores que a sua família, que a sua vertical adoração a Deus, instruída pelos seus antepassados, tem. Então ele é o exemplo, né, uma tipificação do Messias. E é claro que, bom, com referência à atitude anticrística dos irmãos, eles podem, evidentemente, se arrepender, eles podem mudar de atitude, tomar uma nova consciência e, ao final, também aproveitar tudo isso numa atitude correta, mesmo tendo agido de maneira errada, se houver um genuíno arrependimento, se houver uma genuína ação, também acabar convertendo. Ou se houver um endurecimento e uma fixação desse tipo de comportamento diante da vida, aí sim, morte, destruição, perda. Então, avalie a sua vida, né? O que você tem vivido, quais as decisões que você tem tomado em relação a você, a sua família, a tua comunidade, as pessoas que espiritualmente caminham com você, ao teu trabalho, colegas de trabalho, enfim, a tudo. O que você anda aprontando? O que você anda fazendo, né? Com as pessoas que você se envolveu afetivamente, amorosamente, como é que tudo isso resultou e que resultado gerou em você? Arrependimento, constrição, mudança, consciência, ou rebeldia, dureza de coração, obstinação. Então, tudo isso está aí para nós observarmos, né? Então, veremos os dois tipos de sofrimento. E aqui, olha, a direção da divindade em seu infinito ser, seu infinito poder, sua infinita sabedoria, a verdade real, mesmo com o uso da faixa arbitral, através da consciência. Todos trabalham para a divindade, saibam ou não, queiram ou não. A decisão sábia, né? Olha, aqui nós vamos entrar num ponto muito profundo, porque assim, a complexidade que a divindade estabelece na emanação do seu ser e na formação da vida, desde os planos mineral, vegetal, animal ou minal, né? E a proposta da vida infinita em realizar um ser à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26, e a nossa vida individual, a vida de cada um dos componentes, hoje aí mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, a decisão de cada uma dessas pessoas tem uma faixa. É um arbítrio total? É um livre-arbítrio total? Não. Tem uma faixa arbitral. Naquela faixa a pessoa pode decidir realmente se ela quer ir para um lado, se ela quer ir para o outro, se ela quer fazer de um jeito, se ela quer fazer de outro. E a divindade realmente é ponto fundamental da estruturação da realidade, que cada indivíduo decida. Evidentemente, cada decisão traz consequências, mas evidentemente a cada noite que se dorme, a cada dia que se levanta, você tem uma nova vida diante de você, uma folha em branco. Você pode mudar, você pode se arrepender, você pode se transformar, você pode tomar consciência, você pode mudar de atitude. É maravilhoso isso, né? Não precisa viver outras vidas para fazer isso. Não, você tem milhares de vidas aqui mesmo. Cada noite que você dorme, você praticamente morre. E pode surgir novamente e avaliar as vidas que você já teve aí nos outros dias que você dormiu. E você pode mudar de atitude, você pode mudar de ação, de reação, você pode alterar isso. Agora, há um projeto, há uma sabedoria da divindade, onde, independente da ação de cada indivíduo, um resultado final vai ser obtido por ela. Ela não falha, porque o ser dela é toda a sabedoria. Ela é infinita, ela compõe tudo e todos. Não é? Não há uma casa de material de construção que ela foi pegar algum material para fazer algo. Tudo é feito dela, ela está em tudo. Ela é tudo, tudo é manifestação dela. Então, tudo vai ser realizado segundo a vontade dela, respeitando a faixa arbitral de cada uma das pessoas. Ao final,
queiram ou não, saibam ou não, gostem ou não, participem ou não, todos trabalham para ela. Agora, a decisão sábia é, né, se tudo culmina para ela, se ela é a realizadora de tudo, e se o ser dela, comprovadamente, é real, é amoroso, é benigno, é justo, é amoroso, é verdadeiro, é belo, tudo, toda a essência infinita dela é de vida, se ela propõe que você escolha a vida, que você busque a vida, então o melhor é se alinhar com ela, sabiamente, né? Ah, mas eu quero ficar contra. Tá bom, você pode ficar contra. Ah, eu quero mesmo, eu vou ficar contra tudo isso. Tá bom, você tem essa liberdade. Evidentemente, né, o que não se alinha com a vida infinita tem como resultado a morte eterna, né? A morte, o desaparecimento, a disfunção total da vida individual, a desintegração nesta realização toda. É uma pena, né? A divindade lamenta, chora por você, porque o desejo dela e a capacidade plena dela é que todos vivam. Ela chama cada um dos seus filhos aqui na Terra com poder, com amor, com sabedoria, com capacidade de realizar cada um da maneira mais profunda e maravilhosa. Então, sabendo de todas essas coisas, né, como nos convém ser, nos comportar, tratar, né, como depois Yeshua HaMashiach, Jesus vai dizer, né, olha, uma só coisa na vida é realmente necessária, é realizar o que ele chamava de a vontade do Pai. Então ele colocou físico, emocional, mental, essencial, em harmonia com esta vontade, com esta realização, sabiamente. Né? Ele foi o homem mais sábio que houve na Terra. Então, se ele fez isso, é recomendável. Né? Na dúvida, é melhor a fé. É melhor seguir o Messias e viver como ele viveu. Então, aqui nós vemos isso nesse nosso PowerPoint, a direção da divindade em seu infinito ser, seu infinito poder, sua infinita sabedoria. E a verdade é real, mesmo com o uso da faixa arbitral, através da consciência, todos trabalham para a divindade, saibam ou não, queiram ou não, gostem ou não. A decisão sábia é ficar ao lado disso. Olha, estamos então caminhando para a leitura final do livro do Gênesis e início da vida de Moisés. Né? Como sempre, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e lermos os escritos hebraicos como composição de mão única, que é surpreendente, é fantástico e causa elevação espiritual. Então vamos lá ao nosso texto, grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar para o seu interior na genética crística para a formação do Messias. Gênesis 42. E retirou-se deles e chorou. José, então, buscando só um pouquinho aqui o contexto para você, eles voltam ao Egito, estão lá buscando os alimentos, ou estão no Egito, e aí o que acontece? José vai se revelar a eles. Né? Eles não sabem quem é aquele homem. Então todo este drama está para acontecer, toda essa força emocional. E ali nós vemos os sofrimentos dos irmãos. Né? José cria várias estratégias onde eles se deparam com os atos errados que fizeram. E ali, inclusive, eles têm uma atitude humilde, eles vão entendendo, vão se arrependendo, vão mudando de atitude. Né? Mesmo então aí é que nós fazemos a aplicação. Né? Tiveram uma decisão anticrística horrível, mas a divindade no seu amor, né, já expressando esse amor, então permite a oportunidade deles se arrependerem. Evidentemente, teve consequências, muitas dessas decisões tiveram consequências complicadas, mas enfim, né, faz parte aí de todo o processo. Mas você pode voltar a sentir aquela harmonia com a divindade desde que haja uma consciência sincera. Então aqui, tirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e lhe restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco.
e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos, e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? Se observa aqui, né, como esses elementos todos vão jogando eles de encontro à divindade. E que importante, né, eles terem esse conceito da divindade, porque tudo eles vão relacionar com esse ser, como você e eu devemos fazer na nossa vida. Ela é infinita, ela está em tudo e em todos. Tudo que te acontece, tudo que me acontece. Né? Se nós passarmos até essa compreensão, entrarmos em gratidão, entrarmos em consciência, buscarmos o arrependimento, a confissão, perdão, a restituição, revermos os nossos atos, mudarmos de atitude, sempre é possível, está tudo aí em aberto, né, para nós buscarmos isso. E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: o homem da terra, o homem, senhor da terra, falou conosco asperamente, tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe: somos homens de retidão, não somos espias, somos 12 irmãos, filhos de nosso pai, um não existe mais, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha um pacote com o seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com o seu dinheiro, e eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tende-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto. E só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então note aqui, né? Você já deve ter, eu já vivi, você com certeza, se não viveu, viverá, decisões que tomamos que causam depois sofrimento, angústia, decisões horríveis para serem tomadas. Vocês imaginem aí, Simeão fica preso, eles voltam, tem que levar Benjamim, Jacó com idade, vendo tudo aquilo e relutando em deixar o seu filho. Imaginem o drama, a força disso, né? E eu tenho certeza que você, na tua família, você deve ter situações parecidas com essas, situações muito difíceis, complicadas, que envolvem vida, envolvem possibilidade de morte, doença, perda de dinheiro e tudo mais, perda de bens. Então, analise, né? Veja que há sempre um sentido, há sempre algo para ser compreendido, há sempre algo para ser revisado, há uma mudança de atitude. A divindade quer o teu melhor, ela quer o melhor para a tua evolução. Você pode convergir todas as coisas nesse significado. Então vá observando como tudo isso é importante nesse texto. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviardes conosco,
o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento, mas se não o enviardes, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizestes este mal, tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai? Tendes mais algum irmão? Respondendo-lhe conforme as mesmas palavras, respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos, e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E serei fiador por ele, da minha mão requererás, se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face. Serei réu de crime para contigo, para sempre. Se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Olha, então a tensão cresce, né? A opressão, a dificuldade, as decisões difíceis, que eu acredito que você em algum momento já deve ter vivido. Então, nessas horas, a oração, a entrega, a busca, né? Se você não frequenta uma comunidade que tenha relacionamento com a divindade, um grupo de discípulos de Jesus, não deixe, não fique de fora, né? Eleja um pequeno grupo, pode ser um grupo caseiro, não precisa ser uma igreja, tem que ser mais, 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de Jesus, em nome do Messias. Se você não tem isso, procure, né? Além da tua oração individual, procure um grupo que você frequente, que você se submeta, que você compartilhe, que você receba, que você proponha, né? Isso é muito importante. Então lhes disse Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro, tomai também a vossa mão, levantai-vos e voltai àquele homem, e o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. E vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leva estes homens à casa, mata reses, prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que dantes faltou dos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram, ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando à estalagem, abrimos os nossos sacos, e eis que o dinheiro de cada um estava à boca do seu saco. Nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. E depois levou os homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos.
Olha, então você vê aqui a trama se desenvolvendo, né? E eles preocupados, e aqui começam a existir pequenos sinais estranhos que, para eles que não sabiam de nada, quando este homem fala, olha, o Deus de vossos pais, o Deus de vosso pai, o vosso Deus, né? Tem multiplicado o tesouro, então tudo isso começa a ficar misterioso, e eles vão enxergando toda essa situação, e vamos prosseguir na leitura para ver como tudo isso se desenvolve de uma maneira impressionante, né? E prepararam um presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. E vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra. E lhes perguntou como estavam e disse, vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem, ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. É interessante, né, nós voltarmos aqui só para mostrar como os sonhos que José tinha tido lá atrás não eram arrogância nem prepotência por parte dele, né? Eram profecias que estavam se cumprindo agora por todo o propósito de Deus. Você diz, mas então quer dizer que as pessoas têm arbítrio, elas cometem erro e a divindade usa tudo isso? É verdade, a divindade usa, né? Foram decisões que eles tomaram baseados nos seus ciúmes, no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância, né? E isso tudo foi usado para que José fosse vendido. Mas também isso era uma realidade no interior deles, pelas quais, uma vez vivenciadas, eles agora podem se arrepender e mudar de atitude. Então, de todas as maneiras, a divindade usa tudo e a todos, e nos cabe a nós tomarmos consciência dos nossos atos, das nossas falhas e humildemente buscar a sua compaixão, a sua misericórdia, porque é o que ela quer nos dar, o seu amor. Então, isso tudo é maravilhoso. Levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão, mais novo, de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. Olha, é interessante, né? Muitos falam da graça apenas com o Messias hebreu, e o amor também, né? Evidentemente, o Jesus fundamenta ou realiza humanamente essa estrutura toda do amor. É ele que faz isso tudo se tornar real. Mas nós já vemos em Deus toda essa manifestação. Então falam que o Deus do Antigo Testamento e do Novo são dois deuses diferentes, né? Não, não é isso. Nós vemos aqui a realidade, né? Deus falando, colocando nos lábios de José a palavra graça, né? Já nesse conceito do desenvolvimento dessa graça. Porque, em síntese, a graça é a qualidade crística que está no interior do ser humano, sendo agregada geneticamente pela linhagem dos hebreus. Então, vemos o amor e a graça já presentes de uma maneira maravilhosa aí, né? José apressou-se porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão e procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou. Depois lavou o seu rosto, saiu e conteve-se e disse, pão de pão. E serviram-lhe à parte, e eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si, e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos, e beberam e se regalaram com ele. Então, assim, mais dicas vão sendo dadas, né? Ele respeita a visão da estrutura hebraica, da primogenitura até a menoridade, mas quando chega na porção de Benjamim, que era o mais novo, ela é 5 vezes maior, né?
E aí Benjamim é um símbolo maravilhoso, e José também é um símbolo maravilhoso. Logo à frente nós vamos compreender, mas só uma antecipação, quando Judá e Israel se separam, né, qual é a única tribo que fica com Judá, ao lado de Judá? É Benjamim. Né? Então Benjamim aí tem um símbolo impressionante. Paulo de Tarso, que é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que nos faz o caminho através de Jesus para nos enxertar na videira de Abraão, ele é benjamita. Né? Então, representando aí os gentios. Né? Então vocês veem como essa simbologia toda vai acompanhar toda a história e os filhos de Raquel, no caso José e também Benjamim. Né? Como é maravilhoso tudo isso. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos desses homens, por quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vindo a luz da manhã, despediram-se esses homens, eles com os seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebeu meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-lhes e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade nos teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão for achado o copo. Então você percebe aqui, né, como esse drama se desenvolve, confrontando cada um com a sua iniquidade. E a gente percebe aqui o destaque de Judá. Né? Depois, ali na frente, nós vamos ver, com toda essa história que aconteceu, que Judá recebe a primogenitura espiritual de Jacó. Porque os irmãos Ruben, Simeão e o outro irmão, que é o Judá, é o quarto irmão, e Levi, Ruben, Simeão e Levi, eles perdem a primogenitura devido aos atos que fizeram. Ruben deitando-se com uma das esposas de Jacó, e Simeão e Levi colocando todos eles em risco, matando por causa de Diná, que era irmão deles, naquele caso acontecido que nós já passamos aqui no curso. Então Judá assume essa primogenitura. E é impressionante, né? Judá é o quarto filho, 4 é o número da criação, e o Messias virá de onde? Virá da criação, virá do número 4, virá de Judá. O Messias procede de Judá.
E aí então essa primogenitura espiritual e todos esses fatos que acontecem culminam em Judá. E agora que nessa trama toda você percebe a proeminência de Judá, como já está sobre ele o Espírito de Deus, apesar das trapalhadas também que o Judá viveu fazendo, que nós acabamos de ver também aqui no curso, né? Mas mesmo assim permanece sobre ele, pela misericórdia de Deus, aí, essa primogenitura espiritual, que ela é messiânica, né? Porque Jesus virá dessa tribo. Mas ele disse, longe de mim que eu faça tal, o homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo, porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá chegou a ele e disse, ai meu senhor, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o seu servo, porque tu és como o faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, tende vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor, temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim, porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor, aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. Aconteceu que subindo nós a teu servo, meu pai, contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. E se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco com a sua alma, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com o meu pai, dizendo, se eu o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique o teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com meus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Você percebe aqui que tudo que eles fizeram a José começa a vir sobre eles de uma maneira terrível, né? E a vida que eles entregaram de uma maneira rude, anticrística, de José vendendo como escravo e até querendo matá-lo, agora eles estão tendo que entregar os próprios filhos, a própria vida, numa situação que a vida formou lá para frente, que eles ainda não sabem o resultado. Então, os nossos atos têm consequências, né? A graça não elimina a lei da semeadura, mas pela misericórdia de Deus, ela pode ser convertida, atenuada, ela pode ser mitigada, mas muitas vezes vai ser vivenciada. E também a pessoa vivendo aquele sofrimento, ela se arrepende e modifica a qualidade do seu ser. Ou então se revolta e vai contra tudo isso. E aí pior fica a situação. Então tudo isso é sabedoria, tudo isso é nós olharmos para a história da nossa vida, da infância até o momento em que você está agora. Ah, meus pais erraram, eu fui abusado, eu fui estuprado, aconteceu isso, e teve problema, e erraram comigo, e tudo isso. Então, né, quem errou tem consequências, a pessoa sofre lá, se tiver consciência. Você que sofreu pode perdoar, pode transcender, pode usar tudo isso como um benefício, tirar um terceiro resultado de tudo isso. Né? Se não for assim, e você carregar ódio, e você não liberar, e não tomar consciência, e não se confrontar dentre as tuas próprias faltas e falhas, e a de todos que também te cercam, que erram também e falham. Então, se há uma atitude transcendente, uma atitude de compaixão, de graça, de misericórdia,
tudo pode ser transformado e modificado, né? Então vamos aqui continuar no nosso texto recebendo essas lições maravilhosas. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha, aí é a essência de tudo que eu tenho falado aqui nesse episódio, né? Como é que José encarou tudo o que aconteceu com ele? Por que ele conseguiu suportar tudo? Por que ele teve esse resultado todo? Porque em tudo, apesar da contrariedade da situação, do antagonismo da situação, de todo o processo de sofrimento e dor, em tudo ele segurou nas mãos de Yahvé Elohim Adonai, o Deus de seus pais. Ele entendeu que havia um propósito, ele entendeu que havia um sentido, ele confiou, e agora é claro e evidente para ele qual era esse sentido. O sentido de que esta fome surgiria, o sentido de que era necessário que eles fossem para o Egito, haveria uma necessidade deles estarem ali, inclusive de alguma mistura genética acontecer. O próprio José casa com uma egípcia, filha de sacerdote da localidade de On. Então, tudo isto está contribuindo para a formação dos filhos de Deus, né? E ele diz: olha, vocês estão sofrendo tudo isso, agora considerem, entendam o que aconteceu, né? Há uma iniquidade em vocês, se arrependam, modifiquem, isso não vos pese ao final, porque a divindade estava me usando para conservar a vida da nossa semente, de todo o nosso povo, e lá com os nossos sonhos, isso tudo já era previsto, e agora então fica claro como a divindade conduz todos esses caminhos de uma maneira maravilhosa, impressionante, né? Então aqui é o ápice de toda a compreensão de toda essa história, e que diz respeito à minha vida, à tua vida, à vida de todos no planeta, né? E de todas as tragédias também que acontecem, perdas, morte, perda financeira e coisas horríveis. Mas o universo é feito de luz e trevas, de abismo e celestialidade, e tudo isso é necessário para a formação dos filhos de Deus. O arbítrio é necessário, a criação das trevas é necessário, e esse sofrimento todo acontece na vida humana, e tudo isso pode ser convertido para uma visão. Então, grandes ferramentas: o arrependimento, perdão, restituição, confissão, mudança, o amor, a graça, a busca, tudo isso, se você tiver uma grande intensidade na vida infinita em Deus, em Yeshua, agora principalmente com o Messias, aí, com o seu Espírito Santo, o Ruach Kadosh, disponível para que você então, com o próprio Espírito de Jesus, possa viver os grandes dramas, traumas da tua vida e superar tudo isso com o resultado maior, com o resultado incrível de realização infinita, né? Então veja que maravilha tudo isso que está descrito aqui. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Olha que incrível, né? A visão maravilhosa de José, né? Não fosse
não fostes vocês que me venderam, que me traíram e que me fizeram tudo isso. Foi Deus. É difícil essa palavra, né? Mas ela é a mais profunda de todas. E José aí está demonstrando a sabedoria dele em compreender tudo isso. Ah, mas então Deus é que colocou ele no cárcere, fez ele sofrer tudo isso? Deus... isso faz parte de todo o processo. E ele manteve a qualidade dele, manteve a essência dele. Então Deus sabe a quem verga, Deus sabe a quem curva, Deus sabe, né, como ele trata. Agora, também tem um arbítrio. Você está recebendo tudo isso. Olha para a tua vida, vê o que Deus tem feito, trazido e realizado em você. Você pode tirar o terceiro resultado. Você pode enxergar tudo isso como sendo uma ação maravilhosa da divindade. Em tudo você pode glorificar. Como Paulo, né, mestre Paulo nos ensina, todas as coisas convergem para o bem daqueles que amam. Então, José amava, né, os irmãos não amaram, mas ele está dizendo, olha, agora vejam tudo isso, se arrependam, modifiquem, vamos buscar um resultado disso tudo. Deus está à frente de tudo, nos inclinamos a Ele e Ele cuidará de tudo, Ele cuidará de nós. Então isso é maravilhoso, a sapiência de José. E ele recebe tudo de quem? Dos que vendeu, dos midianitas, do que traiu, da mulher? Não, tudo ele recebe de Deus. Em todas essas coisas ele recebe tudo isto do próprio Criador. Né? E isso é maravilhoso. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem, que é a minha boca que vos fala. Olha, maravilhoso José então dizendo, diga meu pai que a profecia se cumpriu, eu sou aquele que vai salvar a vida, a alma, a condição do nosso povo. Por isso que José é uma figura messiânica, porque ele está simbolizando o Messias, que vai formar Israel. Então, se nós formos ver toda a trajetória de José, nós vamos compreender a trajetória do próprio Verbo, que sai da casa do Pai, que forma a matéria, forma o abismo, forma o céu, forma o abismo, forma o universo, plano mineral, vegetal, animal hominal. No animal hominal concentra um povo, e de um povo forma uma genética, e da genética forma o Messias, e do Messias produz a qualidade, o DNA, agrega o material necessário para formar toda a humanidade e vai salvar não só o povo de Israel, aqueles que crerem nele, mas toda a vida humana. Por isso que José é protótipo do Messias hebreu. Por isso que nós vimos os símbolos da ordem de Melquisedeque, o pão e o vinho, ali presentes na vida de José. E isso é maravilhoso, impressionante. E essa harmonia Deus tem por cada um dos filhos dele no planeta Terra. Os 7 ou tantos bilhões de pessoas, ninguém está desamparado. A divindade forma cada um dos seus filhos, que ela quer dar vida, consciência, inteligência, amor, mas depende de que cada filho aceite isso, queira isso e busque isso. E é o que nós desejamos para você. Então, nós somos um movimento Consciência Hebraica. Te agradecemos por você estar aqui buscando esse conhecimento, nos alegra muito o coração isso. Inscreva-se no nosso canal, indique o nosso canal para algum amigo, envie o nosso vídeo para alguém, deixe um like, faça algum comentário. Nós também estamos lá no Telegram, todos os vídeos estão publicados lá, é só você procurar, e o Telegram tem o passado ou na nossa playlist do YouTube. Também precisamos melhorar, mas estamos no Instagram e Facebook.
Queremos desejar a você um Shalom Adonai, um Salem Aleikum, que a vida infinita use todo esse conhecimento maravilhoso que está em Gênesis para que você dirija a tua vida, para que você a coordene, para que ela, de uma maneira maravilhosa, te leve ao centro da divindade de Yahvé Elohim Adonai através de Yeshua HaMashiach, o Messias hebreu. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz esteja no teu coração. Até o nosso próximo encontro.